Muito bom dia para você. Hoje é dia 16 de janeiro de 2023 e a palavra do Senhor nos traz lá no Evangelho de São Marcos. Jesus estava passando por uns campos de trigo um dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem dia de sábado que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram nessa cidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do homem é o Senhor também do sábado. Meus irmãos, e aqui o Senhor ele nos fala exatamente sobre fazer o que a lei diz, mas muitas vezes não fazer aquilo que o Senhor nos manda. Esquecer que é preciso amar a Deus sobre todas as coisas. Aqui ele fala sobre uma tradição no qual não havia, e quando os fariseus eles questionam por que os discípulos estavam arrancando espigas, o que não era permitido em dia de sábado, a colheita, tirar nenhum alimento, Jesus então exemplifica exatamente com aquilo que está no Antigo Testamento, mostrando exatamente que ele vem como o Senhor da história, como o Senhor de todos os tempos. E que, dizendo exatamente que Davi havia comido quando eles estavam com fome, ele havia comido os pães que eram oferecidos a Deus e apenas os sacerdotes podiam fazê-lo. Mas que Deus não se sentiria ofendido com isso, porque a retidão está no proceder. A retidão está no meu coração e na intenção pela qual eu faço as situações. Não estou dizendo aqui que qualquer situação seria pecado e jamais é o que Jesus também não está dizendo de forma alguma. Mas ele está dizendo que eles cumpriam de uma forma, mas a intenção do coração deles muitas vezes era direcionada de outra forma. Os fariseus eles andavam com faixas na testa, com trechos da Sagrada Escritura, eles jejuavam, mas eles colocavam o rosto abatido e fazia questão que todas as pessoas soubessem, mas o coração deles se mantinha distante de Deus, porque não havia piedade, porque não havia misericórdia. E aí às vezes a gente deixa de fazer o bem ao próximo. Existe um ano em que, em um dos anos, o tema da campanha, na década de 90 por aí, o tema da campanha da fraternidade era exatamente sobre Jesus e os encarcerados. E aí havia uma canção que dizia: Seu nome é Jesus Cristo e passa fome, e grita pela boca dos famintos. E a gente, quando vê, passa adiante, às vezes para chegar depressa à igreja. O quanto esse trecho dessa canção diz pra gente: cumpri o preceito, fiz tudo, mas em gesto concreto ao meu próximo, eu não sou capaz de fazer nada. A oração, 2 verbos, orar e agir. Eu preciso fazer os dois para ter uma ação de fato concreta e completa na minha intimidade para com Deus. Eu ouço o Senhor, eu escuto tudo que Ele me ensina, os seus mandamentos, a sua palavra, e eu coloco em ação para o meu próximo. Então é preciso que a gente compreenda que não é só sobre rezar e não é só somente sobre agir. É estar em intimidade com Deus para ser face de Deus para o nosso próximo. E dessa forma, o Senhor faz com que a gente, agindo de acordo com isso, o Senhor nos motiva a viver a fraternidade, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, que nós estejamos atentos como tem sido a nossa oração. Se nós temos dado vida aos 2 verbos, orar sempre, intimidade com a palavra, sacramentos, penitência, caridade, mas também a ação de ver o próximo, a necessidade do próximo, e fazer com que aqueles que ainda não conhecem o Senhor o conheçam. Muitas vezes as palavras elas ficarão no vento, as nossas palavras, mas as nossas ações movidas pela gratuidade de amar ao Senhor, elas farão com que outras pessoas também o encontrem. Então é isso que o Senhor espera de cada um de nós, que nós possamos ter um coração manso, dócil e obediente ao Senhor, e que nós sejamos homens e mulheres de atitudes concretas, que
são face de Deus em meio a esse mundo. Que Deus abençoe.